Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Simone Braga e hoje vamos falar sobre o uso de telas de celulares, computadores e dispositivos eletrônicos. E para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidadas no programa de hoje. Nossas convidadas do programa são Glenda Lacerda, professora adjunta de Neurologia da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, responsável pelo Centro de Epilepsias e professora do programa de pós-graduação em Neurologia. Glenda, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Nossa convidada também, Caroline da Silva de Souza, psicóloga e pós-graduada em terapia cognitiva comportamental. Seja bem-vinda também, Caroline. Obrigada pelo convite. E também recebemos hoje Simone Roque, educadora, gestora escolar e psicopedagoga. Simone, seja bem-vinda também aqui com a gente. Obrigada, Simone. Um prazer. E antes de começar o nosso bate-papo, vamos entender um pouquinho melhor sobre este assunto, porque a maioria das pessoas não nota o quanto estão utilizando o aparelho e só percebem a dependência no último estágio. Esse vício faz com que os celulares precisem estar em mãos a todo momento. E isso já tem até um nome, nomofobia, referência às pessoas que são viciadas em celular. Então, vamos acompanhar um pouquinho sobre esse tema. O uso de telas por crianças e adolescentes é um tema que há tempos preocupa especialistas e muitos pais. Com a pandemia, a adoção de aulas online intensificou essa preocupação sobre os riscos e a necessidade de definir limites para a exposição de crianças e adolescentes à internet, redes sociais, aplicativos e dispositivos como celulares. Os estímulos ambientais que interferem no desenvolvimento cerebral mudam a forma de pensar, memorizar e fazer uma atividade. O uso das tecnologias tem efeitos na cognição, emoções, linguagem, comunicação e socialização. Entre os principais riscos do uso abusivo dos eletrônicos estão distúrbios como a dependência, irritabilidade, ansiedade, depressão, transtorno alimentar e do ciclo do sono e obesidade. Na adolescência, o uso abusivo das tecnologias interfere na atenção, na memória, na habilidade reflexiva e na tomada de decisão. O resultado são comportamentos como a impulsividade, pouca tolerância à frustração e agressividade. Mas o problema não afeta só crianças e adolescentes. Em 2019, uma pesquisa do Ibope apontou que mais da metade dos brasileiros, 52%, não consegue ficar um dia inteiro longe do celular. Bem, como nós vimos aí, na reportagem, a gente sempre fala dos limites para as crianças e adolescentes. Mas, começando aqui pela Glenda. Glenda, nós, adultos, estamos sempre conectados. Como achar esse equilíbrio e esse limite para todos nós, né? Para todos nós. Realmente, o uso excessivo das telas vem permeando a nossa sociedade, sobretudo agora nesse contexto de pandemia que nós acabamos de viver, né? Para nós termos uma noção do que deveria ser o uso de tela, a Academia Norte-Americana de Neuropediatria preconiza um uso máximo de 2 horas de tela por dia para crianças e adolescentes, né? E vários estudos mostram que um uso excessivo, além de 2 a 3 horas por dia, compromete o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças e dos adolescentes. Claro que isso tem repercussão também sobre os adultos, mas nós falamos mais em crianças e adolescentes porque esse é o momento em que existe a neuroplasticidade, né? É o momento em que as conexões entre as diversas regiões do cérebro estão sendo constituídas e essas conexões é que vão reger a inteligência, a capacidade de atenção, os atributos emocionais, as capacidades relacionais das pessoas. E uma vez estabelecidas conexões anômalas, conexões que não são ideais, durante a vida adulta nós temos uma predisposição a continuar com um certo déficit e mesmo a aumentar a chance de desenvolver demência e doença de Alzheimer, por exemplo, na velhice. Nós temos alguns dados muito interessantes do CDC, do Centro de Controle de Doenças norte-americanos, onde eles fizeram, do ponto de vista estatístico, e epidemiológico, uma previsão de aumento de até 4 vezes o número de indivíduos com doença de Alzheimer daqui até 2060, quando são considerados apenas os dados demográficos. Como, por exemplo,
idade, proporção de homens e mulheres, escolaridade, etnia. Quando nós incluímos nos modelos estatísticos esse dado de uso excessivo de tela, essa projeção aumenta para 6 vezes mais o número que seria previsível, né? E essas alterações, esse déficit cognitivo, emocional, comportamental que advém do uso excessivo de tela, ele está relacionado basicamente a 2 fatores. Um primeiro fator é uma estimulação sensorial excessiva que muitas vezes está relacionada a padrões repetitivos, a padrões que não são complexos, né? E nós sabemos que, desde cedo, a estimulação cognitiva com atividades intelectuais mais complexas previne o desenvolvimento de déficit cognitivo, enquanto o estreitamento da nossa atividade cognitiva em padrões menos complexos agrava o risco de desenvolver déficit cognitivo e, posteriormente, demência na maioridade, vamos dizer assim. E um outro fator que está envolvido também é o fato da exposição à luz, né? Muitas vezes em horários que são inadequados, à noite, no período em que nós deveríamos estar no escuro, descansando, nos preparando para o sono, que vai desregular o nosso ciclo circadiano, ou seja, o nosso relógio biológico. Como que esse relógio biológico funciona? Nós temos na retina algumas células especializadas, que são células fotossensíveis, que em vigência da exposição à luz despolarizam. Essas células enviam uma mensagem para um núcleo existente no hipotálamo, que é uma região do diencéfalo, do cérebro anterior e mais baixa no cérebro. Esse núcleo supraquiasmático, que é esse núcleo principal do hipotálamo, é o nosso principal pacemaker do nosso relógio biológico, que vai regular a homeostasia, ou seja, o equilíbrio das nossas funções de dia e de noite, durante a vigília e durante o sono. E a partir desse núcleo supraquiasmático, existe uma série de outras conexões, ou seja, são conexões multisinápticas, que vão até a glândula pineal, responsável pela secreção de melatonina. E daí também para diversas outras células em todos os nossos órgãos, onde estão os marcapassos periféricos do nosso relógio biológico. Ou seja, atinge absolutamente todo o organismo. Caroline, e na questão então do seu atendimento, quando é que o teu paciente chega com a consciência de que ele tem feito esse uso excessivo das telas, né? Ele já chega com um sintoma porque ele está usando de forma excessiva ou porque está com abstinência e se irrita por não ter esse acesso? Então, Simone, normalmente quem me busca são os pais, né? A criança, o jovem, o adolescente, ele não tem esse tato, esse feeling de perceber que aquilo ali já está causando um prejuízo, né, na vida dele, na vida emocional. Então, o uso excessivo faz parte do dia a dia deles, né? Eu costumo brincar que o telefone é quase um membro, né? Uma extensão do corpo da criança, né? Aonde vai, tá sempre com o telefone na mão, banheiro, na hora de dormir. Como a Glenda comentou sobre o sono, né, prejudicando o sono da criança também, eles geralmente, a maioria das vezes, eles não têm essa noção, eles não têm essa consciência. Os pais que observam uma certa irritabilidade, né, uma ansiedade, né, porque ficou longe, porque a bateria vai acabar, né? Então, existe esse momento em que os pais eles ligam o alerta vermelho e observam e chegam até a mim, né? E o filho já está apresentando realmente sintomas de abstinência, de não quer ficar longe, né? Está sempre movimentando o dedinho. Tem crianças já que é o tempo todo fazendo um movimento com a mãozinha, né? A gente tem também como sintoma o fato do telefone, né? A gente fala toque fantasma. Você já escuta o telefone tocando, só que ele não está tocando, está vibrando, né? Então, tudo isso aí faz parte de um sintoma de um dependente tecnológico. E como tratar isso? Então, a gente... É um trabalho... Eu sempre costumo trabalhar com a família, tá? Tem uma frase que diz que a tecnologia ela entra onde as relações humanas não preenchem a lacuna, né? Então, eu digo que esse telefone foi parar na mão de uma criança, de um jovem, pelo fato dos pais terem dado esse telefone para eles, né? E eu acho que a família é essencial nesse processo,
o dia é muito corrido, o cotidiano, né? Trabalho, os pais estão sempre muito cansados. A mãe agora trabalha também, não é só o pai. Então, essa criança, geralmente, ela fica muito sozinha e se ocupa com o telefone celular, né? O tratamento, ele envolve várias questões, sabe, Simone? Como eu falei, tanto a questão familiar, mas também de você estipular limites, regras, né? Uma psicoeducação com essa criança, explicando quais são os sintomas, o que aquilo ali está impactando cognitivamente, né, na vida dessa criança. Para ajudar de alguma Exatamente. forma. Agora, Simone, já na questão da educação, a gente percebe que muitas escolas até já oferecem alguma tecnologia, alguma tela para o aluno começar a estudar. Como é que fica essa questão dentro das escolas? Então, Simone, na verdade a gente tem alguns números, né? A gente, assim, a internet já chegou pra gente, tem 50 anos, embora não pareça, né? Essa popularização da internet tem 25 anos. Mas uma coisa que tem menos tempo para a gente e que a gente ainda está aprendendo a lidar é a popularização dos smartphones, né? Da questão do celular, do computador na mão. Isso é uma coisa nova, porque a gente só está com essa popularização há 10 anos. Hoje em dia a gente não encontra mais uma família, né, uma criança que não tenha um telefone na mão, um tablet na mão. Antigamente, a gente tinha isso muito ligado à TV, mas a TV ainda era uma coisa social, onde toda a família se reunia para poder assistir. Hoje em dia, até o número de TV dentro de casa desconectou as pessoas. E a pandemia, ela popularizou ainda mais, porque ela obrigou, de alguma forma, porque era o único recurso possível. Então, a pandemia, ela trouxe essa funcionalidade e essa ligação para a questão pedagógica, né? Então, com a pandemia, a questão de 2 anos para cá, isso aumentou muito mais. E, de fato, a questão, por exemplo, das escolas oferecerem tablet e toda essa tecnologia não é tão novo assim. Algumas escolas já faziam antes, mas isso se intensificou com a questão da pandemia. Então, hoje, de fato, muitas escolas até trabalham com isso. Qual é a preocupação, né? Psicopedagógica em relação a isso. Dependendo da fase, a criança ela não tem muita separação da questão do real, da questão do lúdico. E quando a gente fala, por exemplo, em psicopedagogia, quando a gente fala na psicopedagogia, a pedagogia, ela trabalhava um método. Então, automaticamente, era assim, às vezes você não gostava de uma matéria porque o professor não sabia passar bem. Hoje, a psicopedagogia faz com que esse professor ele tenha vários métodos para vários tipos de público e para vários alunos. Então, o que acontece com a tecnologia? Bom, se eu não gosto disso daqui, eu descarto. Eu não gosto, eu descarto. O que a gente vê como consequência da aprendizagem, da questão da educação? Se pensa muito menos, faz-se muito mais as coisas no automático. Esse período, por exemplo, como neuro, estava falando que existem períodos e períodos. Então, esse período, por exemplo, da infância, da adolescência, que é o período escolar, que a gente fala o primeiro período escolar, aonde se precisava mais exercitar o cérebro, desenvolver as questões neurológicas. O que a gente está caindo com a questão, na verdade, das telas? A gente está caindo numa paralisia. Se pensa muito menos, faz-se mais coisa no automático, porque é como se fosse um sintoma de droga mesmo, né? No entanto que, assim, os sintomas de uma pessoa viciada é quase o mesmo. A abstinência, a falta, o desejo por aquilo. Ou seja, a gente está associando as mesmas situações a uma pessoa viciada e que cada vez fica mais difícil de retirar, porque as escolas oferecem, mas as escolas oferecem aquilo que os pais já oferecem, né? Porque como psicóloga, estava falando, quem entregou o celular? Né? Quem comprou? Quem deu para aquela criança? Para quem apresentou? O exemplo, como é que fica dentro de casa? Né? O entretenimento está ligado às telas. Então, virou realmente a babá eletrônica, né? Então, e por quê? Porque se passa uma impressão errada. Porque quando você entrega aquilo para a criança, como é que ela fica? Mais calma.
momentaneamente mais calma. Mas aquilo está desenvolvendo nela o quê? Uma ansiedade, né? E várias outras coisas que vão vindo, porque a gente vê assim, ó, o excesso de telas hoje está fazendo com que as crianças fiquem obesas, fiquem muito mais nervosas, muito mais estressadas, né? Pensem menos. Então, a gente não vê favorecimento. A tecnologia está aumentando, mas a gente está sendo desfavorecidos, na verdade, com esse excesso. Aí se você pergunta assim, mas você acha que vai diminuir, que vai aumentar? Não tem mais como parar. Não né? tem volta. Não tem volta. Então eu vou aproveitar aí essa tua deixa. Nós vamos para o intervalo, mas nós temos volta. A gente volta já. Estamos de volta com o Rio TV Debate de hoje, falando sobre o uso das telas. E vamos direto para a pergunta da Alexandra. Como a gente faz para as crianças ficarem menos tempo no telefone? Glenda, respondendo a pergunta da Alexandra, por favor. Bom, essa é uma pergunta de fácil resposta, mas de execução às vezes mais difícil. Eu diria que a principal forma de deixar as crianças menos tempo no celular é estando mais junto delas, né? Tendo um convívio maior, transmitindo mais afeto às crianças. Outros recursos que eu acho que são bastante importantes são de implementar momentos de atividade física, porque muitas vezes o uso da tela substituiu as brincadeiras de rua, os jogos de bola, né? As atividades físicas, as brincadeiras de roda que as crianças tinham antigamente, que são extremamente saudáveis, aumentando, como a Simone bem disse, o risco de obesidade, com isso de doenças cardiovasculares no futuro. E um outro instrumento que eu acho muito importante é instituir momentos de leitura. Trazer a leitura de volta à vida da criança como um momento de prazer, pode ser um momento familiar depois do jantar, antes de dormir, mas fazer com que a criança leia. A leitura é uma forma de adquirir informações que gera um tempo de reflexão, né? Que gera um tempo de armazenamento de informações. É uma forma mais antiga, mas muito mais eficaz de desenvolver inteligência do que a exposição na tela. E sobre isso eu gostaria de dizer também que existem alguns dados também do CDC, né, norte-americano, que mostram que a população como um todo tem atingido níveis de escolaridade, às vezes até maior. Nós temos mais pessoas diplomadas, mas nos testes neuropsicológicos que lidam com vocabulário, nós temos scores menores. Então, a inteligência verbal diminui, embora as pessoas estejam mais diplomadas. Né? Então, isso é um dado muito importante que precisa ser olhado com muito cuidado para que nós recuperemos esse hábito de leitura. Tá? E eu gostaria de mencionar também um outro estudo muito importante, que também é um estudo norte-americano longitudinal, que se chama ABCD, de uma sigla em inglês que significa Adolescent Brain Cognitive Development, onde vários jovens de cidades diferentes, eu acho que atualmente nós temos já 10 mil jovens recrutados, são acompanhados e onde se coteja o tempo de estimulação pela tela, né, de exposição à tela, aos testes neuropsicológicos, ao tipo de atividade que o jovem desenvolve na tela e a imagens estruturais do cérebro. Então, nós vemos que quanto maior o tempo de exposição à tela, mais chance existe de atrofia cerebral, tanto do que a gente chama de substância cinzenta, que forma o córtex cerebral e os núcleos da base, que são estruturas onde estão os neurônios, quanto da substância branca, que são as regiões onde existem as conexões, né, as fibras que formam as conexões. Então, nós temos, por exemplo, a atrofia do córtex frontal, do córtex pré-frontal, que é responsável pelas capacidades executivas, pelo planejamento, pela atenção, pela memória de trabalho e também pela capacidade de inibição de determinados comportamentos, até onde eu posso ir com um determinado comportamento, até onde ele é adaptativo e a partir de quando ele não é mais. Né? E atrofia de regiões do lobo límbico, hipocampo, amígdala, que são as regiões responsáveis pelas emoções. E aí, talvez, provavelmente, acho que a Carolina deve estar vendo isso, um aumento de TDAH, né, de transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade. Esse déficit de atenção, Esse déficit de atenção, ele tem um correlato estrutural.
Então, também é muito importante que nós prestemos atenção a isso. E pesquisas já comprovadas, Pesquisas né, já comprovadas. O tipo de atividade também parece interferir na preferência das estruturas que estão sendo atingidas, né? Então, a gente vê, por exemplo, crianças que jogam muito, né? O jogo, eu vejo que nas muitas crianças... vezes dizem que é importante, né? Porque desenvolve o raciocínio, a agilidade. Mas depende de como o jogo é utilizado, né? Nós temos jogos de construção de cidades, de casas, né? Que podem sim ser benéficos do ponto de vista da criatividade, do desenvolvimento de habilidades visoespaciais. Mas nós temos aqueles jogos onde a criança não pode parar, porque se ela parar, ela vai perder. E o impostor vai matá-la durante o jogo, né? E existem também os mecanismos de recompensa. Se ela não parar e se ela não perder, ela vai ganhar não sei quantas moedas e vai ficar rica naquele jogo. Isso tem um correlato estrutural. Córtex pré-frontal atrofiado, né? Estruturas límbicas atrofiadas. Então, a criança tem mecanismos de recompensa e uma incapacidade de parar o que ela está fazendo, porque os mecanismos inibitórios estão sendo bloqueados por essa atividade crônica. Ou seja, sempre tem que estar prestando atenção em tudo. Sempre tem que estar Agora eu vou prestando passar para mais uma pergunta do Michel. Como posso buscar ajuda com o uso excessivo de telefone? Caroline, resposta, por favor, para o Michel. Então, o tratamento, né, da nomofobia, o uso excessivo do telefone celular, da dependência tecnológica, o profissional é o psicólogo capaz de fazer esse tipo de atendimento, tá? Dependendo, lá no momento da sessão, na avaliação, a gente vai conseguir observar se há outras doenças associadas a esse uso excessivo. E aí, direcionando a um psiquiatra, a um neuro também, para fazer um acompanhamento em conjunto. Tá? O importante é a pessoa já ter essa consciência e já procurar ajuda, né? Voltando um pouquinho, um ponto importante que a Glena estava comentando, né, a Simone também, sobre a questão do estudo, o tempo de tela. Pesquisas demonstram que o jovem que ele fica muito tempo na frente da tela, eles conseguiram observar, né, o movimento da nossa visão. E esse jovem que utiliza a tela em excesso, ele faz uma leitura em F, a letra F maiúsculo, né? Então, a sua visão, ela vai ler dessa forma. E o que acontece com isso? O que eu estou querendo dizer é que esse jovem, depois de muito tempo lendo, na hora que ele vai pegar um texto mais complexo, né, mergulhar nesse texto um pouquinho mais complicado, ele não aguenta. Ele cansa, ele já não está mais com vontade de ler aquilo ali, né? E aí, com isso, a leitura é superficial. Esse armazenamento de informação não acontece, você não vai levar para a memória. Tá? Então, tem muito dessa questão que a Glena estava comentando, né, da leitura, dos estudos dessa criança. Então, a gente se pergunta, né, mais informação, tudo bem, a gente tem a internet, a gente tem a tecnologia, né, acontecendo, a gente tem o mundo na palma das nossas mãos, gente, as informações estão aí, mas será que é bom mesmo? Quanto mais, melhor? Será que essas informações que estão chegando para a gente, elas estão sendo, de fato, ancoradas na nossa memória e sendo aprendidas de verdade? É um ponto que a gente tem que pensar. Simone, lá na escola. Exatamente. Eu acho interessante a colocação delas duas, porque ela estava falando sobre a questão de hoje. O nível intelectual aumentou, mesmo porque a gente está numa explosão de informações que a tecnologia nos proporcionou, mas como que o vocabulário diminuiu muito, né? E que é um resultado exatamente do excesso de telas e de smartphone, porque para poder digitar mais rápido, se abreviou bastante, né? Então, se abrevia e as pessoas se esquecem, né? O nosso tempo escolar, eu falo do meu, que tem muitos anos de formado, a gente fazia muito ditado para aprender como, assim, a gente fixava na mente como é que se escreviam aquelas palavras. Então, uma palavra, por exemplo, muito simples, no meu caso, de repente, que se escrevia separadamente, eu errei num ditado e eu não esqueci nunca mais. Ali, aquilo ficou fixado para mim. Mas nos dias de hoje, onde você está muito mais associado a imagens, a fala, a gírias, né? Então, automaticamente, se lê menos, se pensa menos também, porque ali tem toda essa explosão de informação, de fala, de imagem, tudo ao mesmo tempo. E aí a gente tem visto cada vez menos as pessoas ampliarem, de fato, seu conhecimento. É muita formação e pouca informação.
Essa que é a realidade. Agora, se a gente fala, como a gente estava falando aqui, dessa questão assim, olha, como diminuir o tempo, né? Ou como até ajudar os filhos, eu acho que a única solução realmente é trocar uma prática pela outra. Né? Então, por exemplo, por que para a criança hoje é bem mais desinteressante a leitura de um livro? Que é o sonho de todos os pais, o sonho de consumo, os filhos que leem. Mas é mais desinteressante por quê? Porque o livro, ele vai exercitar a questão lúdica e a imaginação. Você imagina aquela cena. Quando você está ali numa tela, você não precisa usar a imaginação. Eu tenho experiências, por exemplo, com a minha filha, ela tem 14 anos hoje, ela lê bastante, gosta muito de leitura. E hoje os cinemas, por exemplo, colocam aí, lançam filmes de muitos livros. E todas as vezes que a minha filha vai, ela fala assim, mas mãe, não era assim. Quando a gente lê, não é desse jeito. Eu não imaginava esse personagem assim. Mas por quê? Porque enquanto ela lia, ela usava a imaginação dela. Não quer dizer que fosse daquela forma. Mas quando ela vê ali, aquela imagem é aquilo dali, não tem como ser mudado. Então a gente está assim, emburrecendo, se é que existe essa palavra, quando a gente está achando que a gente teve ali a associação de muita informação ao mesmo tempo. Mas a gente está falando muito mais errado, escrevendo muito mais errado, pensando muito menos, raciocinando muito menos. Então, a realidade, a gente falou aqui no início, vai ser uma realidade que a gente não vai ter como mudar e não vai ter como voltar. Mas a gente vai ter que se adaptar. Então, o que a gente faz, né? No caso da gente diminuir? A gente substitui um hábito, uma rotina por outra. E a única forma é pegar alguma coisa que seja melhor, mais saudável, mais inteligente. E aí vem a sugestão, por exemplo, que ela estava falando, a questão, por exemplo, da leitura, vamos substituir. Que quando a gente fala de filhos, não é muito agradável. Porque tudo que um smartphone, um tablet, um iPad oferece, a leitura não vai dar isso de mão beijada, apesar de oferecer da mesma forma. Então, a gente vai ficando muito mais preguiçoso nos nossos raciocínios. Acaba sendo um concorrente desleal, né? Pois não dá para parear muito. Só para a gente ter uma noção, né, do que está acontecendo, no Vale do Silício, que é um local onde estão as maiores empresas de tecnologia, lá nós temos escolas que são chamadas de Tech-less School, que são escolas sem tecnologia nenhuma. E os CEOs, né, os presidentes dessas empresas, colocam seus filhos para estudarem nessas escolas. Então, lá, eles até encorajam para que essas crianças não utilizem a tecnologia, nem mesmo em casa, até os 8 anos de idade. E a gente para perguntar por que será? Por que eles não colocam os filhos deles numa escola que pode utilizar a tecnologia? E por que não utilizar a tecnologia? E a gente dando os telefones, os celulares nas mãos dos filhos de forma desenfreada, com esse encantamento pela tela. Exatamente, né? É um momento um pouquinho, às vezes, de recuar, né? Glenda, peço as tuas considerações finais e também, se der um pouquinho para você falar da importância da questão do cuidado com a luz e da luz azul, antes um pouquinho da tua consideração. Isso, nós falamos inicialmente a respeito da importância do ciclo circadiano, né? De como a tela pode interromper ou desregular esse ciclo circadiano. O ciclo circadiano ele é mantido por alguns comportamentos, mas sobretudo por exposição à luz, né? E a luz, como nós sabemos, ela é dividida em espectros de cores que correspondem a alguns comprimentos de onda. Então, a luz que é dita luz azul, de cor azul, que corresponde mais ou menos a um comprimento de onda de 460 nanômetros, é a luz que é a mais responsável, que é a mais potente por manter esse ciclo circadiano. Então, se nós temos uma exposição noturna ou em horários inadequados a esse tipo de luz, nós tendemos a ter uma ruptura do ciclo circadiano com todas as consequências patológicas aqui que nós já falamos, desde câncer, né? Existem estudos que mostram que existe, sobretudo câncer de mama, né? Em trabalhadoras de turno noturno que ficam expostas à luz azul, mesmo de baixa intensidade, existe uma incidência maior de câncer de mama. Doenças do coração, obesidade, depressão, doenças digestivas, endócrinas de todos, diabetes do tipo 2, né, de todos os tipos. Então, o que a gente tem que fazer?
Sobre essa luz azul, ela pode ser benéfica em alguns momentos, né? Durante o dia. Inclusive, ela é usada do ponto de vista terapêutico para tratar aquela depressão que é relacionada à estação, ao inverno, onde a gente tem menos luminosidade nos países frios, em clínicas de idosos, onde existe uma prevalência maior de doença de Alzheimer, de demências, isso melhora a parte comportamental e o humor desses indivíduos. Agora, à noite, é necessário que a gente reduza a exposição a essa luz azul. Já existem alguns fabricantes de instrumentos eletrônicos, né, e de computadores que proporcionam apetrechos para você diminuir essa luminosidade, diminuir a quantidade de luz azul. Eu acho que o grande desafio é nós demandarmos, né, dos nossos fabricantes que exista alguma forma de regular o espectro de luz ao longo do dia, de acordo com o momento em que você vai precisar usar e da duração de tempo, né, que você vai precisar. Né, luz azul é de dia, de noite não. De noite a gente quer bloquear a luz. Vamos agilizar a questão da luz, então, também, que isso é importante. Caroline, suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de deixar aqui para os pais, para os responsáveis dos seus filhos, né? Para que a gente tenha um olhar não só de pais que supervisionam, né? Que eles falam muito de pais helicópteros que estão ali só por cima, olhando, mas para pais mais engajados. Porque se seu filho chega em casa, né? Falando, ó, pai, tô indo ali, né? Pai, mãe, enfim, tô indo lá na rua e tal, vou dormir fora, eu vou sair com fulano, com ciclano. Você vai perguntar, você está indo para onde? Você vai com quem? Quem são essas pessoas? O que vocês vão fazer? Quando seu filho está na tela, o que você faz? Você simplesmente deixa, né? Então, esses pais, eles têm que sentar, se engajar. O que você está fazendo aí, meu filho? Isso não é muito bacana. O que você está fazendo aqui não é muito legal. Isso daqui pode até que seja bom, né? Com isso, você consegue criar uma consciência crítica no seu filho. E, a partir disso, nesse momento, quando você cria essa consciência, o seu filho, ele deixa de buscar na tecnologia aquilo que ele não acha em casa, né? Então é um ponto a gente pensar aqui. Obrigada, Caroline. Simone, suas considerações. Então, eu vou complementar, né, aquilo que a Caroline falou, porque assim, o primeiro núcleo educacional é a família, né? Então, a família, hoje eu falo, todas as vezes que eu trabalho com famílias, eu faço uma palestra, eu falo que é burro a fala que fala assim, eu sei o filho que eu criei. Porque é uma fala burra, porque nos dias de hoje, o nosso filho não tem somente a nossa instrução. A tecnologia, as telas, a internet trouxe para os nossos filhos umas informações além daquilo que você ensinou. Então, nós não sabemos o filho que estamos criando. Então, um conselho que eu dou, que eu acho que quando a gente fala, já que a gente não tem o controle total do uso, muitas vezes de quantidade, mas que a gente tenha o controle daquilo que está sendo, o que está alimentando os nossos filhos, né? O que está educando os nossos filhos. Já que a gente hoje chama celular, tablet de babá eletrônica, que essas babás, elas sejam pelo menos ali monitoradas pela família, para que se tenha algum controle de que tipo de informação que está sendo dado, porque a gente tem que ter maturação para todas as coisas. Então, ali naquele controle, no controle não, né? Na falta de controle, você não sabe se o teu filho está preparado para aquilo, ou até se você, como família, que é o primeiro núcleo ali social, se está preparado para aquela informação. Porque a gente prepara, por exemplo, para falar com o filho sobre sexo, a gente prepara para falar sobre diversidades, mas tem tempo para todas as coisas. Então, já que a gente não pode impedir, que a gente consiga pelo menos controlar um pouquinho. Obrigada, então, pela participação de vocês. Foi um prazer conversar e debater este assunto de hoje. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e também obrigada a você pela sua audiência. E você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. E veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau!